Fala aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Então vamos falar hoje sobre tomada de decisão e condicionais, para a gente poder modificar nosso código e fazer ele tomar diferentes caminhos dependendo da nossa vontade, dependendo do que a gente quer que ele faça e das condições que tiverem ali dentro do código. Então vamos dar um exemplo básico só para a gente começar aqui. Vamos imaginar que a gente está navegando no Google Maps, eu estou aqui navegando no Google Maps e toda curva que eu faço, o Google Maps ele tem que tomar uma decisão ali. Então ele vai verificar se tu continuou na rota que tu definiu para ele, que ele definiu para ti no caso. Ele vai saber se continuou naquela rotazinha. Se tu continuou, ele segue a navegação. Nada muda, segue a vida. Só que o problema é que quando tu não continua, tu dobrou na rua errada, ele vai ter que recalcular. Então ele vai ter que rodar um outro código, fazer um novo caminho para poder recalcular a tua rota. Então ele tem. Isso aqui é um exemplo básico mundano do dia a dia, ele tomada de decisão. Tá, e como é que a gente faz isso? Vamos lá pro nosso código aqui. Preparei um códigozinho aqui simples para mostrar aqui o que é a tomada de decisão em si, tá? Aqui a gente tem o que esse nosso código faz. Eu tenho aqui começando em C, né, trazendo a biblioteca stdio, para que a gente vai imprimir algumas coisas e pedir dados do usuário. Beleza, eu tenho uma variável inteira chamada idade. Eu imprimo aqui para o usuário, digite sua idade, e aí eu peço a idade espero o usuário inserir a idade, esperando uma variável inteira na base 10, né? Inteiro na base 10, decimal aqui, e vou colocar nessa minha variável, dentro dessa minha variável idade. Beleza, e aqui eu entro na condição, que é esse if, né? Que esse if no nosso bom português é o se, né? Se alguma coisa, então faça isso. Aqui ele segue até o mesmo padrão da função. Você lembra que a gente tem um abre e fecha chaves em função. Os vídeos atrás eu falei que isso aqui era um pedaço de código, que ele pode ali ou não rodar, enfim, um pedaço de código. O condicional ele entra nesse mesmo esquema. Então ele tem ali as chaves, o abre e fecha chaves, para dizer, ó, tem um pedaço de código aqui que ele vai rodar quando? Se essa condição aqui passar. Então a condicional ela funciona como? Ela tem sempre esse if, ela começa com if, que é o se, e dentro do parênteses ela tem uma condição, que ela vai ter dois valores que vão estar se comparando, ou uma coisa que já vai ter um valor antes, enfim, ele vai ter uma condição que ela vai ser verdadeira ou falsa. E para isso a gente vai usar uns operadores lógicos para poder entender o que é se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, vamos lá, vamos com calma, só para a gente entender aqui melhor. Então aqui dentro eu tenho essa uma variável idade, que foi o que o usuário colocou. Eu quero saber se ela é menor ou igual a 10. Se o que o usuário colocou é menor ou igual a 10. Eu pedi a idade dele, falou, se for menor ou igual a 10, ele vai imprimir você uma criança. Então, o que ele está fazendo aqui é fazendo uma comparação entre esses dois números, normalmente sempre uma comparação com esse operador lógico aqui no meio. Se vocês assistiram qualquer coisa, podem procurar ele no canal, tem um vídeo sobre operadores lógicos matemáticos, na playlist de matemática da computação. Então, são as mesmas coisas na parte da matemática, os operadores lógicos e o AND, no caso o E, né, em português, o OR, desculpa, são os operadores lógicos. Eu tenho os operadores de comparação, que são esses aqui, que esses são o igual, tá? O diferente, eu tenho o maior, o menor, o maior igual e o menor igual, tá? Então eles eu coloquei aqui. Então esses aqui eu sempre vou ter valores dos dois lados, né? Se eu quiser saber se essa criança tem idade igual a 10 anos, eu coloco dois iguais aqui. Igual a 10. Beleza? Eu não quero saber se ela não tem 10 anos. Então eu coloco operador diferente. Tá? Diferente é uma exclamação com igual. E perceba um detalhe aqui só no igual onde eu passar. Para eu fazer uma comparação se um valor é igual a outro, são dois iguais, tá? Dois símbolos de iguais. Se eu fizer isso aqui, idade igual a 10, eu tô dizendo, isso aqui é uma atribuição. Os vídeos aqui de lógica anteriores a gente falou que uma igualdade, ele é um operador de atribuição. Eu estou atribuindo esse valor 10 para a variável idade, ou seja, idade, a partir dessa linha agora a idade vale 10. Tá? Um igual é isso.
para eu comparar um ao outro, saber, não, mas a idade é igual a 10, a pergunta, a idade é igual a 10, são 2 iguais, tá? Atenção nisso, 2 iguais. Porque se eu fizer aqui, eu estou atribuindo. Eu estou atribuindo 10 para a idade. A partir dessa linha, daqui para baixo, 10 vai ter o valor, ou idade vai ter o valor de 10. Isso aqui sempre vai entrar nesse bloco de código, porque quando a gente faz essa atribuição, que eu estou dando o valor de 10 para a idade, ele sempre me diz que essa condição aqui é verdadeira. Esse é o meu padrão. Essa condição aqui é verdadeira. Então ele sempre vai entrar nesse bloco. Só que ele não está comparando nada. Ele está fazendo uma atribuição. Está atribuindo 10 à idade. Então, para fazer a comparação, 2 iguais, tá? 2 iguais. O not, como eu falei, né? O diferente, aqui eu estou vendo se idade é diferente de 10. Eu tenho o maior. Aqui eu tô perguntando se a idade é maior que 10. O contrário dele, e se a idade é menor que 10. E a combinação desses dois, né? O maior é igual ou menor é igual. E aí maior é igual a 10, menor é igual a 10 aqui. Então tem todos esses operadores de comparação que eu coloquei aqui embaixo, tá? E agora voltando, eu posso pegar essas combinações aqui e esses operadores de comparação e eu posso combinar eles. Eu posso fazer várias perguntas, no caso, várias condições juntas, uma com a outra. E para eu juntar elas, eu preciso fazer uma operação lógica ali. Então eu tenho essa condição aqui, idade menor ou igual a 10. Mas eu quero saber se ele é menor ou igual a 10, só que ele também tem que ser maior ou igual a 3. Vamos dizer que abaixo de 3 ele é bebê. Então, também a idade tem que ser maior que 3. Vamos colocar. E eu preciso juntar esses dois aí. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer se ele é menor ou igual a 10 e ele é maior ou igual a 3. Ou é maior que 3. Ou seja, menor ou igual a 10 e maior que 3. Esse ele é um operador lógico. Ele é um operador lógico. Isso aqui que a gente também viu lá na aula de matemática para computação. Ele é um operador lógico. Esse AND aqui, no caso, que vocês vão ver por aí que eles chamam de AND, que é o E em inglês, né? E ele se escreve com esses dois E comerciais aqui. Então, aquele E do C&A, né? O E comercial. Então, eu posso colocar esses dois E comercial, são dois, tá? Dois E comercial aqui. E aqui eu estou dizendo, a idade é menor que 10 e é maior que 3. Então, essa vai ser uma criança. Eu posso colocar o operador OU aqui, se eu quiser colocar. O que vai mudar aqui que estou falando? Agora eu estou fazendo a pergunta a idade é menor que 10 ou maior que 3? Então, se ela for menor que 10, ela for 2, por exemplo, isso aqui no total vai ser verdadeiro. Porque olha qual foi a minha pergunta. A idade é maior que 10 ou menor que 3? Não, se for 2, ela é maior que 10 ou menor que 3, porque ela é menor que 3 no caso, né? Ou ela é menor que 10 no caso, né? 2 é menor que 10. Então isso vai ser verdade, né? Idade menor que 10 ou maior que 3, ela é menor que 10. Então beleza. Agora se eu fizer o que eu estava fazendo antes, o E, estou dizendo a idade é maior que 10 e menor que 3, se eu colocar o 2, não, ela não é maior que 10 e menor que 3. Então é falso. E ela não rodaria este pedaço de código aqui. Ele passaria direto. Beleza? Então é desses aqui que a gente usa, é assim que a gente usa os operadores lógicos. Já vou mostrar aqui a negação. Mas antes disso, vamos até rodar para a gente entender aqui como é que isso aqui ficou. Opa, arquivo errado. É decisão simples, né? Beleza. Então, se lembra aquele exemplo que eu dei, 2 anos. Ele não rodou nada, ele não imprimiu nada, não mostrou nada, porque ele passou direto. Vamos até colocar um printf aqui no final, para a gente ver que ele chegou aqui no final do código.
Ok, vamos rodar de novo. Ó, 2. Chegou aqui no final e não mostrou nada. Agora se eu rodar e colocar 4, deu, você é uma criança, ele entrou aqui. Ele entrou nesse pedaço de código. Porque 4 é menor que 10 e é maior que 3. É os dois juntos. Tá? Então ele entrou aqui no 4. Se eu mudar isso aqui para o ou, o que acontece? Vão pensando aí o que vocês acham que acontece. Mas se eu colocar o 2, ele entrou aqui. Diferente do anterior, né? Por quê? 2 é maior que 3? Não. Beleza. Então já seria não aqui. Idade 2 é menor que 10? Sim. Então beleza, é o suficiente, entrou aqui. Esse ou só precisa que um dos lados, na verdade, porque aqui eu posso ter outra, eu posso fazer isso aqui quantas vezes eu quiser. Ou idade menor que 50, sei lá, eu posso fazer quantas vezes eu quiser isso aqui. Esse ou, eu só preciso que um dos dois lados dessa operação, esse aqui, ou esse aqui, vocês podem dividir sempre de duas em duas, né? Isso aqui pode ser duas, ou isso aqui pode ser essas duas aqui também. De duas em duas. Qualquer um dos dois lados seja verdade. Se um dos dois lados for verdade, então ele vai ser tudo verdade e ele vai entrar nesse pedaço de código aqui. Agora o e não. O e ele precisa que os dois lados sejam verdade ao mesmo tempo. Ele não pode que nenhum lado seja falso. Tá? Então eu preciso que aqui os dois lados sejam verdade. Legal. E aí o que eu posso... Vamos para esse último operador que é um negação. O que ele faz? Ele pega isso que a gente decidiu, a gente calculou aqui, fez uma operação lógica e viu que isso era verdade. Ele inverte. Ele faz o contrário. É verdade, agora é falso. Então, se eu posso pegar isso aqui tudo, ó, juntar tudo aqui num parêntese e colocar uma exclamação aqui no final. Eu estou colocando um operador de negação, que ele é só essa exclamação aqui. Tá? Eu estou colocando um operador de negação. O que acontece? Aqui eu vou entrar aqui e vou verificar. A idade é maior que 3 e menor que 10? Se eu colocar 4, por exemplo, vai ser verdade, né? É verdade. Só que eu estou dizendo que estou negando. Então ela vai virar falso. Então se a gente rodar isso aqui e colocar o 4 desse exemplo, ele não entrou. Agora se eu colocar 2 anos a idade. Então eu vou entrar aqui e vou dizer, a idade é menor ou igual a 10? É. Ele tem 2, a gente colocou 2, né? Então é menor ou igual a 10, beleza. E a idade é maior que 3? Não. Não. Então, como eu estou usando o e esse lado aqui não é verdade, é falso, então tudo isso aqui é falso, né? Beleza, só que eu estou colocando negação aqui no começo. Então, se tudo isso aí é falso, vai virar verdadeiro, porque eu estou negando, eu estou invertendo. Então, se eu colocar aqui agora 2, ele entrou. Então, esse negação é como se eu colocasse um não no começo. A frase pode ficar grande, mas no português, se parar para olhar, dá para entender. Aqui se a idade for menor que 10, se não for menor que 10 e maior que 3. É como a idade ela não pode ser menor que 10 e maior que 3. Né? Menor que 10 e maior que 3 juntos, ela não pode ser isso. Tu coloca um não lá no começo. Tá? Por isso que tem esse parênteses. É um não para tudo isso. Eu posso, inclusive, negar só uma parte. Aqui, se eu colocar o parêntese aqui, eu estou negando só isso. Então, aqui o que eu estou falando? Vamos mudar a frase. Aqui eu mudo um pouco a frase. Aqui eu estou dizendo que a idade é maior que 3 e a idade não é menor que 10. Que aqui, idade menor que 10, só que eu estou colocando não na frente. Ela não é menor que 10. Tá? Então, isso aqui eu estou fazendo. Veja se a idade é maior que 3 e não é menor que 10. Beleza? Então, essa exclamação sempre coloca o não na frente das coisas. Para fazer a operação. Beleza? Tá. Agora disso aqui, eu posso querer fazer vários caminhos ao mesmo tempo, né? Isso aqui eu acabei dando
eu fiz um caminho alternativo pro meu aplicativo, né? Eu tô entrando aqui no meu código, eu verifico se a idade dele é menor que 10 ou maior que 3. Se for, ele imprime isso aqui, senão ele passa direto. Beleza, tem um caminho diferente. Só que eu quero saber se ele é, sei lá, se ele é criança, se ele é adolescente, se ele é adulto ou se ele é idoso. Eu quero 4 caminhos diferentes. Como é que eu faço os 4 caminhos diferentes? Eu vou fazendo um senão. Porque se a gente tem um se e tem um senão. Tá? Então o senão, ele vai ser o contrário. Se isso aqui não acontecer, ele vem para cá. Ele faz um senão. Que também segue o abre e fecha chaves, a mesma ideia. E aqui eu posso, ele vai fazer a verificação disso aqui, ele vai ver. É menor que 10? E é maior que 3? Não. Então ele vai para cá. Vai para esse não. Eu posso, sei lá, você é um adolescente. Vamos colocar só menor que 10 para ficar mais fácil. Não, deixa aqui maior que 3, vai. Então ele fez essa verificação, ele verificou, vamos dizer que eu coloquei 12. Ele verificou, é menor que 10? Não. E maior que 3 é maior que 3, mas o menor que 10 já é falso, então é tudo falso, né? Então não é, então ele vem pra cá. Beleza, mas aí até agora eu consigo fazer 2 caminhos, né? O se e o se não. Se isso aqui tiver verdade, eu venho pra cá, se não, vem pra cá. E aí eu tenho como colocar essa própria condicional aqui junto com o se não. E aí em português fica esquisito, mas eu faço um se não um se, se não um se, e eu posso ficar fazendo isso infinitamente, quantas vezes eu quiser. Então eu posso vir aqui e colocar um se aqui, de novo. Então eu posso dizer, a idade é menor que 18 e maior que 10, né? E maior que 10. Você é um adolescente. Então aqui esse código ele vai verificar. Se a idade é menor, blá blá blá, maior que 3, beleza, você é uma criança. Não é. Isso aqui é falso, ele vai verificar isso aqui. É menor que 18 e maior que 10? Ele entra aqui. Se não, passa direto. E aí eu posso continuar fazendo isso. Eu posso vir e fazer de novo. Ah, mas a idade é maior que 18 e menor que o... vamos colocar 60. Acho que 12 é 60, né? Então eu vou colocar você adulto. Então aqui ele vai verificar, né? Faz a verificação. Esse aqui eu coloquei, vamos dizer que eu coloquei 50 anos. É menor que 10? Não, então já tudo é falso aqui. Beleza. É menor que 18? Coloquei 50 anos. Não. Então já é tudo falso aqui, né? Se isso aqui já é falso, tudo é falso. É menor que 60? Sim. Coloquei 50, né? É maior que 18? Também. Opa, então entrou aqui. Você é adulto. Vamos rodar aqui pra gente verificar. Coloquei 50. Você é um adulto. Se eu colocar 15, você é um adolescente. Entrou aqui, né? Que é menor que 18. E aí ele nem faz essa verificação. E aí vamos colocar mostrar um outro exemplo aqui interessante. Vamos dizer que eu apague esse maior que 18 aqui. Aí aqui eu tenho idade menor que 18, maior que 10. Se eu colocar 15, ele entra aqui, né? Só que se eu colocar 15, isso aqui também é verdade. Tá? Então vamos compilar aqui de novo. Se eu colocar 15, você é adolescente, mas ele só entrou aqui, ele não entrou aqui. Porque esse else, ele vai eliminando, ele só verifica isso aqui se isso aqui for falso. Aí ele pula para cá. Então assim, eu poderia fazer vários ifs um embaixo do outro. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Caso alguém tenha pensado nessa possibilidade. Só que isso aqui pode até funcionar se eu manter aquele idade maior que 18. Ele funciona desse jeito. Vamos colocar 15. Funcionou, você é um adolescente. Mas perceba que aqui, primeiro, eu tenho mais condicionais aqui, né? Porque no momento que eu usei o else, eu podia eliminar umas condições. Eu não preciso... Se eu colocar o else aqui, eu não preciso mais verificar se ele é maior que 18. Porque se ele não entrou, se ele não entrou aqui, ele é maior que 18. Se ele não, na verdade, se ele não entrou aqui, na verdade, né? Ele é maior que 10.
Se ele não entrou, e aí ele veio para cá para baixo. Esse primeiro aqui já diz, ele é maior que 10 anos. Beleza. Aí ele veio aqui para baixo. E ele verificou. Se ele não entrou aqui, ele tem mais de 10 anos. Porque se ele tiver menos, ele vai... Se ele tiver menos de 10 anos, ele entrou aqui ou entrou aqui. E aqui ele verificou que se ele tem... E aqui, se ele tiver menos de 18, ele vai ter entrado aqui. Então, quando eu chegar nessa terceira etapa aqui, eu já sei que ele tem mais de 18. Porque senão ele teria entrado aqui em cima, em um desses dois. Então, eu também não preciso verificar mais isso aqui. Tá ótimo, eu só preciso verificar o de 60. Então, eu vou eliminando condicionais. Aqui eu também não preciso verificar se ele tem mais de 10, porque se ele tiver menos, ele já entrou aqui, né? Então também não preciso ficar verificando isso aqui. Se eu colocar o else aqui, né, na verdade. Então, eu poderia fazer isso com vários ifs, um embaixo do outro, só que o else fica mais limpo pra gente ler, né, como ser humano, e é bem importante isso pro código. Além de outro detalhe, o código em si, quando ele estiver rodando isso aqui, ele vai fazer, nesses ifs aqui, ele vai fazer essa verificação, depois, se isso for verdade, ele vai entrar aqui. Mas depois ele vai verificar isso aqui. E vai verificar isso aqui. E vai continuar verificando. Se a gente introduzir o else aqui, e por acaso esse primeiro for verdade, e ele entrar nesse primeiro bloco aqui, ele nem verifica o resto. Ele ignora e passa direto. A próxima linha que vai rodar vai ser essa. Ela vai ser essa. Ele vai passar lá para baixo. Ele vai ignorar. Então, tem uma eficiência que é bem relevante, mas existe isso também. Detalhezinho, mas existe. Então, fica mais limpo, fica mais legal. Beleza, mas eu quero imprimir idoso, né? Então, else if idade maior que 60. Vamos copiar aqui. Você é um idoso. Mas vamos lá, eu acabei de falar que eu não preciso verificar se a idade dele é maior que 60, né? Porque se ele não entrou em nenhum desses aqui atrás, então é maior que 60. Se fosse menor que 60, ele teria entrado em algum desses. Então eu não preciso verificar. E aqui eu não tenho um condicional, né? É só o resto que sobra. Então, se é o resto, eu não dou o if, eu posso dar só o else. Ou seja, isso aqui entrou. Ele verifica essa primeira. Se não, ele verifica essa segunda. Se não, ele verifica essa terceira. Se não, ele entra nessa. Essa aqui não tem verificação nenhuma, né? Não tem condicional nenhuma. Ele entra se todas as outras forem falsas aqui em cima. E aqui a gente pode, se eu eliminar esse 3 aqui, dizer tudo para 10, dessa primeira, só vamos resumir aqui o código que a gente fecha essa primeira parte. Essa primeira, ela tem, eu já verifico se ele é menor que 10. Se ele não entrar aqui, eu sei que ele não é menor ou igual a 10. Então eu não preciso verificar se ele é maior que 10. Se ele não é menor ou igual a 10, então ele é maior que 10 anos, pô. Aí é lógico, eu não preciso verificar se ele é maior que 10 anos. Beleza. Então ele já é maior que 10 anos. Aí eu verifico se ele é menos de 18. Ele não entrou aqui, veio pra cá. Se ele não tem menos de 18, e ele não tem menos de 10, da mesma coisa, então ele é maior que 18 de certeza. Então também não preciso verificar isso aqui. Deixa sem verificar. Aí ele é menor que 60, não, então ele com certeza tem mais que, se ele não tem menos de 60, então ele tem mais de 60. Só tem duas opções nesse caso. E ele entra nesse último aqui, você é um idoso. Então isso aqui também é importante em tomada de decisão, a gente não ficar colocando condições e, na verdade, qualquer código e statements ali que sejam inúteis, que sejam redundantes ou que sejam inúteis, que não precisa. Por lógica, eu não preciso ficar verificando eles. Porque além disso sujar o código e deixar mais difícil de ler, tem que fazer umas verificações a mais ali, na verdade, a pior coisa é porque realmente fica complicado de ler e complicado de manter, porque vai sujando o código, vai adicionando mais coisas que não precisava existir, tá? Então não é interessante. Conseguir logicamente eliminar essas coisas, como a gente fez aqui. Então, é assim que a gente faz aqui as condicionais. E vamos dar uma olhada só num exemplo gigante para a gente ver como é que a gente pode combinar essas várias condições aqui, tá? Eu vou dar aqui um exemplo completo. Lembrando que todos esses códigos aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês pegarem no GitHub, vai estar todas as pastas de todas as aulas com todos os códigos, para vocês darem uma olhada, incluindo esses comentários aqui para vocês terem como referência. Legal? Então, a gente tem aqui um código que ele faz uma análise de crédito. É saber se a pessoa pode pegar um
um empréstimo, sei lá, para comprar um apartamento. Ou para alugar, vamos dizer assim. Porque ele quer pegar um empréstimo para comprar um apartamento. Então, eu tenho aqui algumas variáveis, né? Ele vai digitar a idade dele, ele vai digitar o salário, ele vai digitar se tem fiador. Para quem não sabe o que é fiador, é a pessoa que vai pagar se tu não pagar. Tu pegou um empréstimo, tu não pagou, o fiador vai ter que pagar. Né? Tempo de emprego, quanto tempo a pessoa tá trabalhando e o valor do empréstimo que ela quer. Então aqui, ó, eu começo já, vamos analisar um código mais complexo. Vocês verem como é que a gente vai fazer isso de passo a passo. Então eu pego aqui, eu começo verificando a idade dele. A idade dele é maior que 18? E a idade dele é menor que 65? Ou seja, eu tenho um ponto aqui. Isso aqui, como eu estou combinando com o E, depois, aqui todos são E, quer dizer que todas essas condições precisam ser verdade. Então eu já estou verificando, eu já sei que se ele tiver menos que 18, não é nem adulto, não é nem gente direito, mas ele tiver menos que 18, e ele tem que ter menos que 65 para o crédito ser aprovado. Já é uma condição. Isso aqui é arbitrário, só coloquei regras aleatórias. Mas de qualquer jeito, aqui nesse código ele precisa ter mais de 18 e menos de 65. Beleza, a gente já sabe disso. Salário dele tem que ser maior ou igual a 2.000, ou ele tem que ter um fiador. Aí é um ou outro. Ele pode ter um fiador que vai pagar para ele caso ele não pagar, ou ele tem que garantir que o salário dele seja maior que 2.000 para ter certeza, ter uma grande maiores chances de que ele vai pagar o empréstimo. Beleza, então já sei de outra condição. E o tempo de emprego é maior que 6. Isso aqui aqui é 6 meses, né? Ele está mais de 6 meses no mesmo emprego. Beleza, também é uma condição. Se ele tiver menos de 6 meses, não tem empréstimo, vai ser negado. E o valor do empréstimo é menor ou igual a que 5 vezes o salário dele. Salário vezes 5. Então aqui a gente tem 4 condições, né? O salário tem que ser, o valor do empréstimo tem que ser menos que 5 vezes o valor do salário. O tempo de emprego tem que ser maior que 6 meses. O salário tem que ser maior que 2.000 ou ele tem que ter fiador. E a idade tem que estar entre 18 e 65. Beleza? E aí ele entra aqui, crédito aprovado. Aqui a gente tem uma combinação também, outra combinação de condição. Se ele tiver um salário maior ou igual a 5.000 e ele tem um tempo de emprego maior que 24 meses e ele tem fiador, essas 3 coisas juntas, ele tem uma taxa especial de 1,2%. Lembra, tem um vídeo anterior de printf, para quem viu, para a gente imprimir o porcento, a gente precisa colocar 2% aqui, porque o printf vai tirar 1, porque é um caractere especial. Né? Beleza. Taxa especial de 1,2%. Se ele não entrar nessas condições, tem um senão aqui. Ele vai ter o salário dele, aí ele vai verificar outra condição, vamos verificar outra condição, porque ele não entrou na primeira. O salário dele é maior ou igual a 3.000 e o tempo de emprego é maior ou igual a 12 meses, aí ele ganha essa outra condição aqui, taxa normal. Se nenhum desses dois não bateu nenhuma condição especial, ele vai para o padrão, o resto que sobrou, que é a taxa padrão. 3,8% aqui ao mês. Beleza? E aqui eu tenho esse else, mas esse else aqui ele é referente ao quê? Se eu for aqui na chave aqui em cima, eu vou ver que ele é desse if lá do começo, que eu estou verificando se ele tem um crédito aprovado. Então, ó, eu tenho um ifs dentro de elses aqui. E eu tenho que sempre verificar. O else, ele é do if logo anterior dele. Esse else, ele é do else if anterior, do if anterior a ele, né? E esse else aqui, ele está do lado de fora. Ele está do lado de fora desse if aqui. Então tem que ver a chave que está anterior. Qual é a chave que está atrás dele? Essa chave está fechando qual if? Né? Então esse if aqui de cima. Então esse else é desse if de cima. Não passou disso aqui, não tem aquelas condições de pegar empréstimo. Já dá crédito negado. Aí ele vai fazer uma verificação dos motivos, tá? Pode ser que, ó, a idade é maior que 18 e menor que 65, ou seja, a idade está entre 18 e 65, porém eu estou negando. Ou seja, a idade não está entre 18 e 65, ou seja, ele tem mais de 65 ou menos que 18, então a idade fora do limite. Tá? Que o salário dele é maior ou igual a 2.000 ou ele tem fiador, mas aqui eu estou negando. Então, o salário dele é maior... o salário dele não é maior que 2.000 ou ele não tem fiador? Então, tô
aqui a gente entra nesse bloco aqui de código, né? Inclusive, aqui eu tô negando os dois juntos, que seria igual a eu negar os dois separadamente. Se vocês fizerem em português, porque quando eu falei em português, deu até perceber que os dois são a mesma coisa, né? Se ou ele não tem um salário de 2.000, ou ele não tem fiador. Isso aqui dá no mesmo, né? Isso aqui não é verdade pro E, é pro ou, tá? Então dá na mesma coisa. Neste caso, do ou, que é aqui que a gente tava. E aqui eu tô vendo, o tempo de entrega dele, o tempo de emprego dele é menor que 6 meses. Aí eu entro aqui e faço o print, e o valor do empréstimo é maior que 5 vezes o salário. Também não pode. E vê que isso aqui eu tô colocando os ifs um embaixo do outro. Porque esse caso aqui eu quero entrar em todos. Porque eu quero imprimir na tela todos os motivos do porquê que ele não foi aprovado. Né? Então, aqui não é um else, porque eu quero imprimir realmente todos os motivos. Eu não quero imprimir só um. Tá? E aí, eu tenho mais aqui uns para finalizar aqui o exemplo. Aí aqui no final, aqui no caso, além dele imprimir que a idade está fora do limite, se ele tiver menos de 18, ou seja, a idade, na verdade ele vai só imprimir aqui essa idade se você é maior de idade, enfim. E no final, ele vai fazer uma verificação final para quem é rico. Desse detalhezinho de código, mas ele vai verificar se o salário é maior que 10.000 e tem fiador, ou o salário é maior que 15.000 e o tempo de emprego é mais de 36 meses. Então, você se qualifica na conta VIP, é o famoso pobre premium. Aqui. E acabou o código. Então, essa aqui é uma coisa um pouco mais complexa, tem os ifs e elses encadeados e combinações de condicionais. Isso aqui ficou de um exemplo bom. Mas é assim, a gente pode ficar combinando infinitamente condicionais, os ifs eles podem entrar dentro do else. A gente tem que ter cuidado para não ficar encadeando um monte desses ifs e elses e ser uma coisa inútil que vai ficar realmente feio. Tu vê que a gente começa a andar pro lado, se eu fosse começar a dar outro if, e aí outro if, e aí outro if, começa a virar uma bagunça, a gente já não vai saber o que tá dentro de quê, fica horrivelmente feio e provavelmente a gente consegue simplificar essa lógica para não precisar esse bando de if dentro do outro, é mais raro, mas também ter cuidado com isso. Mas, no geral, é assim que a gente faz o controle de fluxo do nosso código. Beleza, galera? Se te ajudou de alguma forma, deixa o curtir, se inscreve aí no canal. E espero vocês na próxima, que a gente vai falar de loops. Lembrando, os códigos aqui estão aqui na descrição de todas as aulas. Beleza, galera? Valeu, até a próxima e tchau, tchau.